Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês hoje um pouco sobre o PCM, compartilhar aí um pouco da experiência de alguns anos na caminhada no setor ferroviário. Vim trazer aqui para vocês alguns conceitos gerais, né, relembrar alguns conceitos gerais de PCM e apresentar os resultados, né, de uma aplicação de ferramenta de BI para priorização de ativos para manutenção. Então, meu nome é Gleison Bento, né, eu sou um profissional que já trabalha aí há 12 anos de experiência no setor ferroviário, né, eu trabalho há mais de 7 anos como gestor, né, na ferrovia, né, trabalhei na FCA, VLI, na Rumo, e atualmente trabalho na MRS Logística, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Acho que tenho como conceito, né, de utilizar a tecnologia para melhorar a rotina de trabalho, né, e disponibilizar as informações de forma estruturada, clara, intuitiva, né, e buscando maximizar os resultados, né, na nossa área, no nosso dia a dia. Então, eu acredito muito, né, nas ferramentas nos ajudando, nos suportando, né, na nossa rotina, e principalmente o PCM, né, é uma área que demanda, né, cada vez mais de informações, né, de interfaces, e essa é uma bandeira, né, que a gente traz junto, né, que a gente trabalha, né, dentro da nossa rotina. Eu possuo formação técnica como técnica em eletrotécnica, né, e automação industrial pelo Cefet-MG, né, de Leopoldina. Também fiz um bacharel em sistemas de informação, também pela Unipac. Tenho especialização em engenharia da manutenção pela UFPR, né, estou concluindo aí a pós-graduação em gestão de pessoas pela Escola Conquer. Então, para alinhamento de todos aqui da nossa conversa, eu acho bacana a gente falar um pouco sobre esse contexto ferroviário, né? Talvez, né, a primeira vez que você está tendo o contato aqui com esse tipo de conteúdo e não conhece muito bem de toda a rotina de o que é uma ferrovia e de como a gente consegue fazer toda a cadeia se conversar. Então, o grande máximo, né, que a gente fala na ferrovia, o grande exemplo é transportar a carga do ponto A até o ponto B, né? Então, o efeito que nós temos aqui, ele tem um início no terminal, né, onde geralmente a gente tem um transbordo, né, de carga de caminhões, né, de outros modais, né, e é onde se acumula no terminal. Nesse terminal é feito a carga, né, do trem, que ele segue passando por um posto de abastecimento ou por um posto de manutenção, né, tanto de locomotivas quanto vagões, né, onde nós temos aqui a nossa atuação. O trem circula, né, pelas estações, pelos pátios, fazendo as manobras, os cruzamentos, né, dos trens, e se dirige até o destino, né, geralmente nos armazéns dos portos, onde são feitos o carregamento dos navios, né, e aí o produto para exportação. Então, é sempre o carregar, transportar, descarregar. Para que esse fluxo funcione, né, no meio do caminho a gente tem aí, né, os postos de manutenção que garantem, né, a disponibilidade e a confiabilidade desses ativos, e é nesse momento, né, que a manutenção precisa atuar, que o PCM tem um papel fundamental para poder direcionar as áreas de execução. Eu comentei um pouco aqui no início da palestra sobre o tema sendo os conceitos gerais, né? Então, assim, o PCM geralmente tem essa visão, né, de olhar a estratégia, de olhar uma visão orçamentária e de olhar um plano físico numa visão plurianual. A estratégia, ela é muito alinhada às demandas de volume de produção, às demandas de capacidade, né, da malha de transporte, capacidade dos terminais, uma demanda voltada para modificações dos ativos, grandes projetos de intervenção dos ativos, né, o que a gente pode fazer para poder otimizar, né, os ativos com que nós já trabalhamos, né, seja uma alteração, né, de alguma característica construtiva, de algum projeto, seja uma adaptação ou melhoria identificada pela engenharia para poder minimizar algum modo de falha, né, que tem despontado, né, pelas análises de falha. Então,
a estratégia ela é muito importante para poder dar a direção, né, dar o norte aonde nós devemos seguir, né, e de que forma nós vamos conseguir ter resultados consistentes e sustentáveis ao longo dos anos. Então, o modal ferroviário ele é pautado por contratos de longos anos de concessão, né? Então, isso nos permite buscar um planejamento de longo prazo e uma visão de sustentabilidade, né, de alguns anos para podermos, né, ter essa visão de como a manutenção, como a companhia vai se comportar, né? A visão orçamentária é muito voltada para como os custos que vão sustentar, né, que vão permitir que a conta feche, né, o produto transportado, né, a tarifa ali cobrada, né, todos os custos envolvidos no processo, a manutenção sendo uma parte desse processo ali de investimento ali nos ativos, né, de que forma que nós conseguimos estruturar os nossos custos de manutenção na visão de investimentos, na visão de custos correntes, né, de que forma a gente consegue distribuir os planos de manutenção, né, para os ativos, e o plano físico, que é justamente a quantidade de manutenções. Nessa etapa, a gente consegue verificar qual vai ser o nosso backlog, qual vai ser a nossa taxa de indisponibilidade, qual vai ser a disponibilidade alinhada, né, com o time de planejamento operacional, né, de que forma nós vamos conseguir fazer a alocação dos ativos, né, dependendo da estrutura da ferrovia, a gente tem algumas segregações, né, geográficas ali por corredores ou por algum tipo de limitação por terminais, por bitola, raio de curva. Então, todo esse ponto, todos esses itens, essas variáveis, elas são consideradas, né, no momento de definirmos um plano de manutenção físico e, principalmente, a infraestrutura das oficinas que estarão à disposição para poder estar realizando esse plano de manutenção. A distribuição da mão de obra e a distribuição de materiais, como ela vai ser feita, isso tudo vai nos determinar, né, juntamente com o volume de produção que vai ser demandado, né, uma disponibilidade a ser entregue, qual vai ser a distribuição do nosso plano físico. Então, em algumas situações, se nós tivermos que passar por uma obra de manutenção, de intervenção numa linha, para poder nivelar uma linha de uma oficina de manutenção, né, essa restrição me permite ter que movimentar a quantidade de manutenções que eu faria naquela oficina para uma outra oficina, abertura de mais um slot de trabalho, de uma instalação de uma ponte rolante, aquisição de equipamentos novos que vão me permitir ter uma melhor produtividade daquela oficina, então pode me permitir alocar mais recursos ali de manutenção e, consequentemente, uma maior quantidade de manutenções a serem executadas. Então, tudo isso é avaliado nesse planejamento estratégico anual, de forma que nós consigamos ter uma visão realmente de longo prazo para o planejamento, né, da manutenção. A outra visão é uma visão de médio prazo, voltada para o plano mensal, né? Então, os pontos principais ali que a gente observa é levantamento o que nós temos ali de material que vai ser gasto, o homem-hora, né, quantos HHs necessários, quais serão os ativos, quais são as notas de manutenção, qual que é a estratégia. Então, assim, a engenharia define, junto com uma base de análise, geralmente voltados para a taxa de sobrevivência dos ativos, modos de falhas, características construtivas dos ativos, recomendações do fornecedor, do fabricante, uma observação do comportamento, né, do desempenho dos ativos, né, ao longo de um determinado período, e até mesmo da utilização de sensores e de coleta de informações de diversos equipamentos ao longo do trecho ou instalados nos próprios ativos, que nos permitem ter uma leitura dos dados, uma interpretação da saúde da frota e, consequentemente, a definição dos gatilhos de manutenção. Geralmente, alguns ativos eles trabalham
numa condição de gatilhos de manutenção pautado na data calendário. Então, em determinados ativos são feitas manutenções a cada 30 dias, cada 60 dias, dependendo da estratégia que for definida. Outros ativos eles já são pautados com base na sua utilização. Então, nós temos vagões, por exemplo, podem ser feitas manutenções com base na quilometragem rodada, locomotivas com base no diesel, né, consumido ou no megawatt-hora gerado. E também existem algumas estratégias voltadas a itens ou componentes específicos dos ativos, que não necessariamente casam a manutenção com o escopo definido ali, mas cada componente ele tem a sua agenda de vencimento definida, independente e acompanhada, monitorada a performance do seu desempenho de uma forma independente. Então, o PCM ele tem que pegar toda essa estratégia, toda essa visão que a engenharia entende e calcula e registra ali a melhor disponibilidade, a melhor confiabilidade do ativo, né, para garantir a disponibilidade e pegar essa estratégia e transformar isso, né, num plano execuível, num plano onde o time de programação vai, juntamente com as outras áreas de interface, vai conseguir encostar o ativo e o time de execução vai conseguir, né, realizar a manutenção necessária. É muito importante nós sabermos ali a lista dos ativos, né, como estão os nossos ativos, quantos são, qual que é a estratégia da companhia, né, do volume orçado para poder produzir aquele ativo. Esse ativo ele está apresentando algum modo de falha diferente, ele está apresentando uma quantidade de ativos superior àquela demanda que eu preciso ou muito inferior. Então, a necessidade que nós temos de conhecer os nossos ativos, de ter um levantamento das informações, de ter um conhecimento dos dados, né, o tagueamento de componentes, serialização dos componentes que compõem aquele ativo, são pontos importantes que vão servir de insumo para podermos tomar as melhores decisões, né, na hora de fazer um plano de manutenção mensal. A importância de conhecer, né, o backlog de manutenção de cada um desses ativos é algo que vai nos permitir também ter uma visão de priorização dessa manutenção, conhecer as suas características que podem trazer alguma limitação ou direcionamento para qual oficina eu vou mandar aquele ativo. Então, algumas oficinas elas podem se especializar na manutenção de uma determinada frota. Então, se eu pegar um outro ativo de uma outra frota diferente e mandar para aquela oficina, o tempo que a oficina vai demorar para poder fazer aquela manutenção nesse ativo de uma frota diferente daqueles que estão acostumados, ele pode me gerar uma indisponibilidade superior à necessária para poder garantir, né, uma entrega ali para a produção. Então, conhecer o ativo é algo muito importante para quem atua no planejamento. A questão do homem-hora, qual é a minha capacidade da oficina, qual é a minha demanda de treinamentos, qual é a minha demanda de motivos legais, férias, outros motivos legais que são feitos e apontados, né, ao longo do mês, como nós estamos na relação entre o HH total, né, de uma oficina e o HH rentável, né, o delta que eu tenho entre um e outro, entre o HH rentável, aquele que está sendo aplicado a mão de obra no ativo, que eu estou realmente executando a manutenção, e o HH total que eu tenho, esse percentual das pausas, como estão estruturadas as pausas, se eu tenho pausa por manobra, pausa por aguardando material, por aguardando uma ferramenta, aguardando sequência de serviço, entender cada uma das pausas é importante para poder buscar oportunidades de conseguirmos aumentar o nosso HH produtivo e assim fazermos as manutenções necessárias nos ativos que nós precisamos direcionar para as oficinas. O entendimento, né, de como a mão de obra está atuando, né, nos nossos ativos é algo extremamente importante
para que a gente possa entender tanto da capacidade, da senioridade das pessoas, se eu tenho alguma atividade que ela está relacionada a alguma restrição, por exemplo, se eu vou apontar uma locomotiva, direcionar uma locomotiva para fazer manutenção, o eletricista ele tem que ter um treinamento de NR10, se for feito algum trabalho em altura, tem que ter uma NR35. Então, no planejamento mensal, é importante, né, na hora de fazer essa visão e essa distribuição do plano, olhar não só o HH fechado, mas tentar estratificar esse HH pelos escopos de manutenção, pelo tipo de especialidade, né, do colaborador, e isso permite uma melhor acurácia na hora de fazer um planejamento e de cumprir esse planejamento, né, ao longo do mês. Outro ponto extremamente essencial é o material, né, a lista de materiais necessários. Né, alguns trabalham com o kit, né, kit da preventiva. Eu vou parar 10 ativos para fazer uma determinada preventiva. Poxa, nessa preventiva eu vou trocar rodeira, eu vou trocar sapata de freio, vou trocar mangueira. Né, quais são os kits de materiais necessários? Né, a partir do momento que eu gero um plano físico, uma quantidade de manutenções a serem feitas, e eu tenho um escopo de manutenção claro a ser desempenhado, nós entendemos que é necessário ter uma visão de quais são os materiais que eu vou implementar, que eu vou utilizar nessa manutenção, qual é a minha necessidade de transporte, logística, estoque, como a gente tem que buscar o atendimento das áreas de suporte que vão nos permitir uma integração, né, com os sistemas, com as necessidades, com todo o planejamento que está sendo desenhado ali para aquela oficina de manutenção e, consequentemente, o planejamento alinhado com essa demanda e atendimento de materiais vai nos permitir ter um direcionamento, se é o melhor momento para eu parar aquele ativo, se eu preciso parar aquele ativo um pouco depois, qual é o objetivo final maior que vai me permitir fazer um cadenciamento das retenções, das tratativas e, consequentemente, eu não ter mão de obra ociosa na oficina, eu não ter o ativo ocioso aguardando mão de obra ou aguardando algum material, e a gente poder ter uma visão melhor de cadência de circulação, cadência de encoste, cadência de liberação. As notas, né, o registro das informações no sistema informatizado é algo também importante para direcionar qual vai ser o tempo necessário para fazer aquela manutenção, o tempo médio de retenção do ativo, qual vai ser a demanda de material para aquele ativo, qual vai ser a demanda de HH para aquele ativo. Geralmente, no planejamento físico, feito uma estimativa, uma média, com base histórica e algumas premissas de cronoanálise, alguns tempos padrões de atividades e as notas, né, e as informações extras de projetos, de alguma manutenção corretiva que se faz necessárias, tudo isso é importante ser considerado no planejamento para que nós não venhamos a planejar uma quantidade de manutenções para um determinado HH e, no final das contas, isso não ser o suficiente para poder cumprir aquela estratégia que precisa ser feita e realizada. Entendendo o PCM como planejamento e controle da manutenção, a parte do controle é extremamente importante para podermos garantir que o planejamento que foi feito, que foi desenhado, está sendo cumprido da forma como foi feita, como foi desenhada, e eu gostaria de compartilhar com vocês agora um estudo de caso de uma utilização de uma ferramenta, né, de Power BI, né, junto com várias outras bases de dados, como nós conseguimos trazer essas informações e unir várias bases de dados, né, para uma rotina
de utilização para o PCM no dia a dia. Então, no contexto, né, de sensores, né, na indústria, geralmente a gente tem os sensores, né, nos ativos, né, então a máquina com um determinado sensor de temperatura, pressão, né, e o produto ele vai passando por uma esteira, e na ferrovia nós temos os chamados waysides, né, que são os sensores que ficam às margens, né, da via, e a partir do momento que o ativo passa por esses sensores, né, então ele faz a leitura de algumas características, né, pré-definidas dos ativos. Né. Locomotivas existem sensores também de temperatura, pressão, né, pressão de diesel, pressão antes e depois dos filtros, pressão de ar. E neste caso aqui, neste contexto, é uma aplicação para a parte de vagões, né, falando sobre como os dados coletados pelos waysides podem trazer esse subsídio de informações e de dados para a programação. Né? Se a gente parar para pensar, o que é um dashboard, né? O que é a parte do controle da manutenção, onde a gente precisa enxergar os dados. Se a gente olhar para o painel do nosso carro hoje, né, e todas as luzes, né, se acenderem a partir do momento que você gira a chave, né, o que nós vamos fazer? Qual é a atitude? Primeira coisa que a gente vai achar é que tem alguma coisa errada. Porque não é normal, não é o correto e o esperado que todas as luzes se acendam. Algumas cores elas já nos dão algo intuitivo, né? As setas verde para a esquerda e para a direita, né? Já é um indicativo, né, positivo de segmento, de fluxo, de movimento, né? O azul ali dos números, né, geralmente é uma cor mais informativa, mais neutra, né? Quando a gente já vê uma cor amarela, né, poxa, chegou uma luz da bateria, acendeu amarela, a luz do combustível acendeu amarelo, já significa uma atenção, já significa que alguma atitude ela tem que ser tomada em um determinado período de tempo, né, curto, que se algo não for feito naquele momento, né, aquilo que aquele sensor está medindo, né, aquele parâmetro, ele vai gerar algum problema, né, para o veículo. E o vermelho significa que é algo crítico, algo que demanda uma atenção imediata. Né? Se nós pararmos para pensar como são feitos os nossos dashboards hoje, quais são os indicadores que você acompanha na sua rotina? Quais são as principais métricas que são acompanhadas, né, no desempenho dos ativos? A partir do momento que nós começamos a estudar e a acompanhar essa questão de como construir os nossos controles enquanto PCM, para poder acompanhar a evolução, o desempenho e de que forma a nossa manutenção está acontecendo, isso nos permite tomar decisões com antecedência, com calma, com direcionamento, buscando sempre o menor custo, o menor impacto e sempre acompanhando da melhor forma possível ali, buscando maior disponibilidade, maior confiabilidade, né, maior produtividade dos nossos ativos. Os objetivos do projeto que foi proposto, os objetivos foram divididos entre os gerais e específicos. Então, o primeiro era desenvolver internamente, né, uma ferramenta, porque a ideia de tentar trazer uma equipe terceira, né, um fornecedor externo, ia demandar alguns processos de aprovação e um tempo que, naquele momento, ele era crucial que fosse feito de uma forma ágil, né, o tempo de desenvolvimento, né, reduzido, personalizado ao processo, então não era necessariamente um item de prateleira, mas era algo personalizado à nossa demanda, e com os conceitos da engenharia de manutenção associados ao negócio. Então, algo que fosse personalizado tanto do ponto de vista de PCM, de qual seria a nossa visão, a melhor forma que aquilo tivesse distribuído, organizado, e que fosse alinhado com os conceitos da manutenção e com a estratégia da manutenção. E os conceitos específicos, né, era ter uma visão de um ranking dinâmico, né, de criticidade por ativo, a utilização de toda a massa de dados disponíveis da carteira de serviços do ativo para considerar na análise,
Então, olhando tanto informação de waysides, informação de registros apontados pelo time de atendimento externo, registros apontados pelo time da própria manutenção, né, todo o histórico de demandas de serviços listados na carteira de serviços do ativo, ter uma visão simples, clara e objetiva e uma atualização automática, né, porque até então a solução utilizada ela era muito pautada em atualização de planilhas e bases no Excel, então gerando um esforço manual muito grande, né, e um consumo de HH, né, tanto da equipe do PCM quanto da equipe da engenharia, para se gerar uma priorização dos ativos a serem indicados por uma manutenção, pois eles representavam uma população de ativos críticos ali na nossa frota. A metodologia utilizada foi a CRISP-DM, onde é feito o entendimento do negócio, o entendimento do que é o negócio vagões, a massa de dados vagões, o entendimento dos dados, então onde os dados estão disponíveis, quais as informações necessárias, a preparação desses dados. Então, se eu tenho dados ali voltados para a questão da parte de localização do ativo, da parte de direcionamento das informações, da parte da carteira de serviço. Então, tudo isso, a modelagem dos dados, a validação e a implantação, tudo isso foi necessário avaliar e entender para poder fazer uma priorização da captura das demandas, do mapeamento dos parâmetros, a definição das prioridades, né, os dados imputados ali, seja por cliente, seja por confiabilidade, seja pela parte financeira de operação, né, informações de recall, de segurança, né, informações de segurança pessoal, e tudo isso definido, organizado, estruturado, linkados com várias bases de informações, base de localização do ativo, base de quilometragem rodada, a base de frota pertencente do ativo. Tudo isso junto foi possível construir uma visão em dashboard dos defeitos monitorados, das características ali dos ativos que foram desenhados, e dessa forma nos permitiu gerar um ranking de criticidade com base no tipo do ativo que estava circulando, das informações, das notas que ele possuía, né, de qual serviço que era necessário ser feito e demandado, e conforme o ativo circulava e uma nova nota era registrada, essa informação retroalimentava todo o modelo e a criticidade do ativo mudava, e dessa forma o PCM ele poderia tomar uma decisão ali na sua programação muito mais direcionada, voltada para o ativo mais crítico para ser tratado primeiro, né, obedecendo a vários critérios, né, e pesos de defeitos, de informações definidas pela engenharia, e isso permitindo gerar aí um melhor direcionamento para a área de manutenção. Acho que um dos grandes resultados dos cases foi a identificação de alguns modos de falhas que poderiam ser tratados fora de oficina. Então, esse gráfico ele mostra a quantidade de notas abertas menos a quantidade de notas encerradas de um determinado modo de falha, né? A partir do momento que os registros começaram a ser feitos e intensificados por conta de auditorias, inspeções, chegamos a um ponto onde o time foi treinado a utilizar essa ferramenta, a direcionar as inspeções e as atuações, e fora de oficina conseguir tratar essas notas e encerrar essas notas, e assim reduzir a quantidade de backlog de notas para serem feitas em oficina. Então, reduzindo a quantidade de ativos a serem retidos, reduzindo o tempo de indisponibilidade dos ativos, e assim um melhor aproveitamento, né, tanto da mão de obra quanto dos recursos necessários. Então, esse é um breve apanhado e um exemplo prático aqui de como a gente consegue
enquanto PCM, né, trazer a inteligência dos dados, trazer as informações necessárias para aplicar na estratégia, no direcionamento e no melhor bom funcionamento da manutenção. Eu trago aqui 2 livros como uma leitura recomendada, né, o livro de Storytelling com Dados, da Cole Nussbaumer, onde ela fala sobre a melhor forma de apresentar as informações, como criar dashboards, relatórios, apresentações, de forma que nós possamos conseguir comunicar, né, de uma forma clara, objetiva, né, concisa, destacando as informações essenciais, focando naqueles dados que vão fazer sentido, que vão permitir tomar uma decisão correta, que vão permitir uma melhor interpretação das informações. E o outro que é o gerenciamento da rotina, né, do Vicente Falcone. A gente fala sempre que a disponibilidade ela é conquistada dia a dia, né? É um indicador que a gente precisa estar acompanhando com constância, e não só a disponibilidade, né? Todos os outros, né, fatores, os outros indicadores, né, que o PCM acompanha e direciona, eles são pautados aí na atuação na rotina. E, além dessa leitura recomendada, né, um outro item aqui que eu gostaria de trazer, né, para a nossa reflexão e para estudo, para pesquisa, né, fomentando aqui, né, que se conheçam mais, que procurem mais o conhecimento, se já aplicam, que continuem aplicando, se não aplicam ainda, corram para poder entender, buscar e compreender. Né, são as ferramentas do presente, nem são as ferramentas do futuro, né, são coisas que já estão acontecendo hoje. Power Automate, Power Apps, Power BI, o Automate e o Power Apps muito voltados para ferramentas de low code, né, de soluções rápidas, de construção de soluções que não necessitam de grandes linhas de programação, de grande dispêndio de mão de obra, de tempo, mas que podem trazer grandes resultados associados a ferramentas de automatização, né, de automação de processos, de fluxos automatizados de envio de e-mails, de atualização de bases de dados. Tudo isso alimentando bases apresentadas em Power BI, em ferramentas de Business Intelligence que permitem filtros de Self-Service BI. Uma das grandes características, né, e de grandes sacadas que o BI nos permite trazer com a exposição dos dados, perguntas que nós não faríamos normalmente se continuássemos vendo os nossos dados da mesma forma. Então, a partir do momento que nós temos uma base de dados com alguns filtros e gráficos sendo apresentados ali, a gente começa a enxergar os dados que já estavam conosco, né, de uma forma diferente. Por fim, a ferramenta Notion é uma das ferramentas que eu tenho utilizado, principalmente para documentação, para registro das informações de dados, de organização de rotina, de compartilhamento de informações com o time, né? Então, é uma ferramenta de produtividade muito importante, tanto para gestores quanto para pessoas voltadas aí à parte de planejamento, que necessitam ter aí um segundo cérebro, né? Uma memória mais voltada a registro de todas a gama de informações que nós trabalhamos e atuamos no dia a dia. E por fim, né, não é só mais uma moda. Realmente as ferramentas de inteligência artificial, elas vieram para ficar, e cada vez mais elas serão presentes no nosso dia a dia, né? Eu ouso dizer que as ferramentas de inteligência artificial, elas serão o novo Excel, né, da planejamento e programação. Se a partir de agora, né, nós pudermos entrar no entendimento de como o ChatGPT, Copilot e tantas outras ferramentas de inteligência artificial que estão surgindo, de que forma essas ferramentas vão conseguir automatizar e trazer respostas, né, e aprendizado para nosso planejamento, para nossa programação, para as nossas atividades rotineiras. E isso vai fazer com que sejamos um PCM à frente, né, do nosso tempo, um PCM muito mais
inteligente nas programações, nos questionamentos, nos planejamentos e principalmente na alocação e distribuição dos recursos. Pessoal, é isso, muito obrigado, né? Eu terei o prazer aí de compartilhar com vocês qualquer conhecimento adicional que alguém esteja interessado aí, pode me procurar pelas redes sociais, pelo LinkedIn, né? Muito obrigado, né? Agradeço aí a oportunidade de estar conversando com vocês aqui nesse primeiro encontro, né, do Congresso Ferroviário, e eu tenho certeza que do que nós falamos até aqui são apenas, né, alguns links, coisas que algumas pessoas já sabem, né, já têm esses conceitos muito bem arraigados e muito bem estruturados, né, outros podem ter visto aqui algumas coisas pela primeira vez, mas mais do que tudo, são conceitos importantes para que nós estejamos sempre recapitulando, né, trazendo a memória, buscando da melhor forma possível nos reinventarmos, porque o PCM, tendo o seu papel de interface com tantas áreas dentro da ferrovia, é aquele que dá o direcionamento da estratégia e da melhor forma de executar as manutenções. Isso vai permitir com que cada vez mais nós possamos ter uma manutenção eficiente, eficaz, confiável e que traga resultados para a companhia. Muito obrigado, forte abraço.